O vento soprava ferozmente naquela tarde chuvosa. Clara havia decidido sair mais cedo do trabalho, esperando evitar o caos que as tempestades causavam no trânsito da cidade. Seus pensamentos estavam tão dispersos quanto as gotas de chuva que escorriam pelo para-brisa, e o céu escurecido combinava com o turbilhão em seu peito. Ela sempre foi cautelosa ao dirigir, mas aquela semana havia sido exaustiva, e seus reflexos estavam lentos. Ela se lembrou de sua última conversa com a mãe, que insistia para que ela fosse visitá-la no interior. Clara adiou a viagem várias vezes, sempre ocupada com reuniões e projetos no escritório de advocacia onde trabalhava. Vou depois, dissera, sem imaginar que o destino tinha outros planos. Enquanto seus olhos desviavam por um segundo para o celular, que vibrava no banco do passageiro, Clara não percebeu o caminhão à sua frente freando bruscamente. O som do metal retorcido e dos pneus cantando no asfalto ecoou pelos seus ouvidos enquanto ela tentava desesperadamente desviar. Tudo aconteceu rápido demais. O impacto violento jogou o carro de Clara para fora da pista, e ela perdeu o controle enquanto o veículo girava, batendo com força em um poste. A escuridão veio rapidamente, envolta no som distante das sirenes. Horas se passaram, e Clara não tinha noção de onde estava ou o que tinha acontecido. Quando abriu os olhos, tudo era um borrão. A dor lancinante no braço e nas pernas a impedia de se mover. Seus sentidos demoraram a voltar ao normal, e as vozes ao redor eram indistintas. Ela está com pulso, mas muito fraco, foi a primeira frase que conseguiu entender. As luzes azuis e vermelhas das ambulâncias dançavam no céu enquanto os paramédicos corriam para colocá-la em uma maca. Na ambulância, Clara entrou e saiu da consciência. O som do monitor cardíaco pulsava no fundo de sua mente, e o cheiro de antisséptico era forte. Alguém ao seu lado murmurou palavras de conforto, dizendo que ela ficaria bem. Mas a dor intensa que irradiava por seu corpo parecia contradizer essas palavras. Havia cortes profundos em sua cabeça, suas costelas doíam a cada respiração, e sua perna direita estava em uma posição estranha, completamente imóvel. O caminho até o hospital parecia interminável. Clara mal podia acreditar que, em um piscar de olhos, sua vida havia virado de cabeça para baixo. Ela, sempre tão controlada, havia se tornado vulnerável de uma maneira que nunca imaginou. Era difícil pensar, difícil entender como tudo acontecerá. O acidente se repetia em sua mente em flashes, como se fosse uma cena de um filme. O caminhão, a freada, o poste. Tudo estava embaçado. O hospital geral da cidade estava agitado naquela noite. As tempestades costumavam encher as salas de emergência com vítimas de acidentes de trânsito, e Clara era apenas mais uma entre tantas. Ela foi levada diretamente para a ala de traumas. O ar frio da sala de emergência a atingiu assim que as portas da ambulância se abriram. O barulho do carrinho rolando pelos corredores ecoava enquanto os médicos e enfermeiros gritavam instruções uns para os outros. Ela sentia uma mistura de confusão e medo, incapaz de discernir as formas ao seu redor. Fraturas múltiplas, provável trauma craniano, hemorragia interna possível, ouviu alguém dizer. Clara tentou se concentrar, mas as luzes fluorescentes que passavam rapidamente acima de sua cabeça a faziam-se sentir zonza. Seus olhos se fecharam por um momento, e tudo ficou preto novamente. Quando voltou a abrir os olhos, Clara estava deitada em uma cama. Sentia um peso imenso em seu corpo, como se estivesse presa entre o sono e a vigília. Seu corpo estava repleto de tubos e fios que monitoravam cada um de seus sinais vitais. Ela tentou se mover, mas a dor aguda em sua perna e no abdômen a impediu de sequer levantar o braço. Uma máscara de oxigênio cobria seu rosto, e sua visão estava turva, mas ela conseguiu distinguir algumas vozes próximas. Ela vai precisar de uma cirurgia de emergência, disse uma enfermeira ao lado de sua cama. O Dr. Gustavo já está a caminho. Clara ouviu o nome como se fosse um sussurro distante. Tudo ao seu redor parecia uma névoa, uma mistura de dor, ansiedade e impotência. Quem era aquele médico? O que ele faria para ajudá-la? O medo de que seu corpo nunca mais fosse o mesmo tomou conta dela. Será que conseguiria andar de novo? Seu braço estava preso em um gesso e a perna, imobilizada, o que apenas confirmava a gravidade de seus ferimentos. A porta da sala de emergência se abriu, e Clara, lutando para se manter consciente, vislumbrou uma figura alta e determinada entrando. A energia na sala mudou imediatamente.
O som de passos firmes e a presença de alguém com uma aura forte e calma pareciam inundar o ambiente, trazendo um sentimento de segurança que ela não sentia desde o acidente. Mesmo com a visão turva, Clara pôde ver o homem parado à sua frente, com uma expressão séria. Ele estava vestido com um jaleco branco impecável, segurando uma prancheta e analisando rapidamente seus dados. Seu rosto era parcialmente sombreado pelas luzes da sala, mas havia algo em seus olhos, uma intensidade calma que a fez respirar um pouco mais fundo. Era o Dr. Gustavo, renomado por suas habilidades em cirurgias de trauma e conhecido por ser o tipo de médico que assumia controle total em situações críticas. Ele olhou para Clara por um momento, e naquele instante, seus olhares se cruzaram. Havia algo inegável no jeito como ele a observou, não era apenas um olhar clínico. Era como se ele quisesse garantir que ela soubesse que, a partir daquele momento, ele faria de tudo para salvá-la. Clara não sabia, mas aquele olhar marcaria o início de uma jornada inesperada. Uma jornada em que ela aprenderia a confiar em alguém mais do que jamais confiar em si mesma. Os finalmente se cruzaram, um calafrio percorreu a espinha de Clara. Por um breve instante, o caos ao redor pareceu diminuir, como se a presença dele pudesse fazer o tempo desacelerar. Ela não conseguia explicar, mas sentia que ele era diferente dos outros médicos que haviam passado por ela naquela sala. Havia algo no jeito como ele olhava, não apenas para seus ferimentos, mas diretamente em seus olhos, como se quisesse comunicar algo além de palavras. Para Dr. Gustavo, era mais um dia cheio na sala de emergência. Ele já havia visto muitos casos como o de Clara, e sabia que era crucial manter a objetividade. Mas algo na fragilidade dela, na forma como lutava contra a dor, com olhos que tentavam se manter abertos apesar do cansaço, mexeu com ele de maneira inesperada. Não era apenas mais uma paciente para ele, algo em claro fez querer garantir pessoalmente que ela sobreviveria àquilo, que voltaria a viver sua vida plena e, quem sabe, a sorrir de novo. Ele olhou para a equipe e deu ordens rápidas, a voz firme e baixa, carregada de autoridade. A sala se encheu de movimentação novamente, mas Clara continuava com o olhar fixo nele, como se ele fosse seu único elo com a realidade naquele momento de dor e confusão. A sensação de impotência a afligia, e o medo do desconhecido a tomava por completo. Enquanto os preparativos para a cirurgia aconteciam ao seu redor, flashes de sua vida começaram a aparecer em sua mente. Clara havia construído uma vida sólida, uma carreira de sucesso como advogada, mas havia um vazio que ela sempre tentava ignorar. Nos últimos anos, seu trabalho a consumia de uma forma quase insuportável, ocupando cada minuto de seus dias. Não havia espaço para aventuras, para descanso, ou até mesmo para amor. E, naquela cama de hospital, sentindo seu corpo imobilizado, ela percebeu que nunca tinha parado para viver de verdade. Ela pensou em sua família, nas amizades que foram deixadas de lado. Quantas vezes ela havia recusado convites para sair, sempre justificando com prazos ou projetos urgentes? Sentia agora o peso das escolhas que havia feito. Talvez o acidente fosse uma forma cruel do destino de lhe mostrar que ela não estava tão no controle da própria vida quanto pensava. Tudo poderia acabar em uma fração de segundo. Por outro lado, seu corpo frágil e dolorido mostrava que ainda havia tempo. Ela ainda estava viva, e, mesmo no meio do medo que a cercava, algo dentro dela queria lutar. Clara não queria ser uma vítima daquele acidente. Ela queria sobreviver, queria superar, mas, acima de tudo, queria uma nova chance. E, de alguma forma, sentia que aquele médico, com seu olhar firme e sereno, era parte dessa nova etapa que poderia estar começando. Enquanto isso, Dr. Gustavo também não conseguia tirar Clara da cabeça. Por mais que se esforçasse para manter a objetividade clínica, algo nele havia sido ativado. Ele sempre fora focado em seu trabalho, deixando pouco espaço para distrações emocionais. Um acidente anos atrás havia feito com que ele construísse uma barreira em torno de si. Ele evitava qualquer tipo de envolvimento que não fosse estritamente profissional. Mas ao olhar para Clara, vulnerável e indefesa, ele sentiu uma responsabilidade que ia além do juramento médico. O som da chuva ainda martelava nas janelas do hospital, e a tempestade que assolava a cidade parecia refletir o que acontecia dentro dele. Gustavo sabia que estava à beira de tomar uma decisão, mais uma paciente, mais uma cirurgia. Mas dessa vez, algo estava diferente. Ele se pegou pensando no que aconteceria depois, em como ela estaria quando acordasse. Seria possível que, pela primeira vez em anos,
ele estivesse permitindo que suas barreiras começassem a cair? Estamos prontos para começar, doutor, disse uma das enfermeiras. Ele assentiu, afastando os pensamentos que insistiam em distraí-lo. Era hora de focar na cirurgia, no que realmente importava naquele momento. Gustavo deu mais uma olhada em Clara, agora inconsciente e pronta para ser levada ao centro cirúrgico. Ele se aproximou, ajustando delicadamente os fios conectados ao seu corpo, como se aquele simples gesto pudesse assegurar que ela estaria segura. Vamos salvá-la, ele disse baixo, mais para si mesmo do que para qualquer um ao redor. Enquanto a equipe começava a movimentar Clara para o centro cirúrgico, Gustavo fez uma pausa rápida na sala de descanso, lavando as mãos e se preparando mentalmente. Ele sabia que, além de suas habilidades, a recuperação de Clara dependeria também de algo maior, de uma força interior que só ela poderia encontrar. Mas ele também sabia que estaria lá, pronto para ser seu suporte. A tempestade continuava furiosa lá fora, e a escuridão da noite envolvia a cidade, mas dentro do hospital, algo começava a brilhar de forma sutil. Gustavo entrou no centro cirúrgico com passos firmes, sua mente agora completamente focada. Ele a observou mais uma vez na mesa de operações, o rosto pálido, a respiração suave controlada pelas máquinas ao seu redor. O silêncio preenchia o ambiente enquanto a equipe aguardava suas instruções. O momento havia chegado, e Clara, frágil e indefesa, estava nas mãos dele. Gustavo fechou os olhos por um breve segundo, como se estivesse pedindo uma bênção silenciosa, e então começou. Naquele momento, ele não sabia que essa cirurgia não seria apenas mais uma. Ela seria o início de uma história que entrelaçaria suas vidas de formas que ambos jamais poderiam imaginar. Ao segurar o bisturi, ele fez o primeiro corte com precisão, dando início a uma batalha pela vida de Clara. A operação seria longa, árdua e cheia de riscos, mas ele já tinha decidido. Não seria apenas uma luta profissional. Seria pessoal. E, em algum lugar profundo de sua consciência, Clara sentia que o homem que agora lutava por ela não era apenas um médico. Ele seria seu protetor, seu guardião, e, talvez, algo muito mais profundo do que isso. O destino havia agido naquela tarde chuvosa, colocando duas almas quebradas em um caminho que mudaria suas vidas para sempre. A cirurgia durou horas. Cada segundo parecia uma eternidade para a equipe que cercava a mesa de operação. Dr. Gustavo se mantinha firme, controlando cada movimento com precisão cirúrgica. Não havia espaço para erros, não naquele momento. Clara, fragilizada pelo acidente, lutava silenciosamente por sua vida. Sua mente vagava entre sonhos confusos, imagens distorcidas de sua vida passada, e um vácuo de escuridão. O corpo dela, por mais frágil que estivesse, respondia bem ao tratamento, mas a batalha estava longe de terminar. Na sala de espera, o relógio parecia zombar dos minutos que se arrastavam. A chuva ainda caía lá fora, mas no hospital, o silêncio predominava. Apenas o som dos aparelhos médicos e as instruções sutis da equipe rompiam o ar. O ambiente estava carregado de tensão, como se todos estivessem segurando a respiração. Finalmente, após o que parecia ser uma eternidade, Dr. Gustavo deu o último ponto, fechando a incisão com cuidado. Ele observou o monitor cardíaco, confirmando que os sinais vitais de Clara estavam estáveis. Pela primeira vez em horas, permitiu-se relaxar, mesmo que por um breve instante. Ele sabia que o pior havia passado, mas a recuperação dela seria um processo longo e cheio de desafios. Dias se passaram desde a cirurgia, e Clara estava ainda em um estado semiconsciente. Seu corpo reagia lentamente, como se lutasse para voltar à superfície. Durante esse período, Gustavo visitava o quarto dela todos os dias, verificando seus sinais, acompanhando de perto a recuperação. Cada visita, no entanto, parecia mais pessoal do que ele gostaria de admitir. À medida que os dias passavam, ele se pegava pensando nela fora do ambiente clínico. Ele não sabia quase nada sobre Clara, além do que estava em seu prontuário médico, idade, profissão, situação familiar. Ainda assim, havia algo nela que o intrigava. A luta silenciosa que ela travava, a força escondida sob sua fragilidade. Gustavo começava a se perguntar como seria Clara em sua vida antes do acidente. Será que ela era tão independente e controladora quanto parecia ser? Ou será que, por trás dessa fachada, existia uma vulnerabilidade que ela escondia de todos?
E Clara, mesmo em seu estado semiconsciente, começava a sentir algo diferente. Mesmo quando não podia falar, sua mente, aos poucos, registrava o toque delicado das mãos de Gustavo quando ele checava seu pulso, o som reconfortante de sua voz enquanto ele dava instruções à equipe médica. Ela não sabia quem ele era, não lembrava do acidente, mas sentia uma presença protetora, uma força que parecia estar sempre por perto. Até que, numa manhã chuvosa, Clara abriu os olhos. Foi um despertar lento, como se o próprio corpo estivesse relutante em voltar ao mundo. O quarto estava silencioso, iluminado por uma luz suave que entrava pela janela entreaberta. Ela piscou, confusa, tentando processar onde estava. A última coisa de que se lembrava era o som do impacto e a sensação de ser jogada para o lado dentro do carro. O resto era um borrão. Quando tentou se mover, uma dor aguda percorreu seu corpo, principalmente na perna e no abdômen. Ela soltou um gemido baixo, que imediatamente alertou a enfermeira no corredor. Em segundos, a sala estava movimentada. Clara olhou ao redor, seus olhos pesados e confusos. Tudo parecia tão surreal. Estava em um hospital, isso era claro. Mas o que havia acontecido? Por que sentia tanto medo, tanta dor? Você está segura agora, disse uma voz suave ao lado dela. Clara virou a cabeça com dificuldade, e lá estava ele. Dr. Gustavo estava ao lado da cama, com um olhar calmo, mas intenso, que a fez sentir um pequeno alívio no peito, como se tudo estivesse sob controle agora que ele estava ali. Clara piscou algumas vezes, tentando se concentrar. O que aconteceu? Sua voz saiu rouca, mal um sussurro. Gustavo respirou fundo, sem tirar os olhos dela. Ele sabia que aquele momento era crucial. Explicar o que havia acontecido sem assustá-la seria um desafio. Ele precisava ser honesto, mas ao mesmo tempo oferecer conforto. Você sofreu um acidente grave, Clara. Foi levado diretamente para a emergência. Houve algumas fraturas e lesões internas, mas fizemos uma cirurgia. Agora, tudo o que precisamos fazer é focar em sua recuperação. Ela olhou para ele, tentando absorver as palavras. Houve um silêncio entre os dois, enquanto Clara processava a gravidade da situação. Fraturas. Cirurgia. A palavra parecia pesada, e uma sensação de vulnerabilidade tomou conta dela. Clara, que sempre havia sido tão independente, agora estava à mercê de médicos, presa a uma cama de hospital. Ela nunca se sentirá tão impotente. Mas havia algo no jeito de Gustavo que a fazia sentir que ela não estava sozinha nessa batalha. O olhar dele era firme, mas também havia um traço de compaixão, como se ele quisesse garantir que ela soubesse que, apesar de tudo, havia esperança. Que ela poderia, de alguma forma, sair mais forte dessa experiência. Os dias que se seguiram foram duros. Clara precisava reaprender a andar, e a dor constante a lembrava de quão frágil seu corpo ainda estava. Gustavo acompanhava de perto o progresso, e cada sessão de fisioterapia era uma luta interna para Clara. Ela odiava a sensação de dependência, odiava precisar de ajuda para fazer coisas simples como levantar da cama. Mas, apesar da frustração, ela sentia uma força crescendo dentro dela, um desejo ardente de recuperar sua vida, e talvez até reescrevê-la de uma forma diferente. Durante as visitas de Gustavo, algo mais começou a florescer entre os dois. Ele não era apenas o médico rígido e distante que ela imaginara. Com o tempo, ele se permitiu mostrar pequenos sinais de cuidado, pequenas atenções que deixavam claro que, para ele, Clara não era apenas uma paciente. Ele a incentivava, elogiava cada progresso, e suas conversas, que inicialmente giravam em torno de seu tratamento, começaram a se expandir para assuntos mais pessoais. Clara começou a abrir-se, a falar sobre sua vida antes do acidente, suas ambições, seus medos. Gustavo ouvia atentamente, sempre mantendo aquele ar de proteção, mas agora também demonstrando uma curiosidade genuína sobre quem ela era. Ele a encorajava a compartilhar mais, e, em troca, Clara começou a perceber que havia mais em Gustavo do que ele mostrava à primeira vista. Ele falava pouco sobre si, mas havia uma melancolia oculta, algo que indicava que ele também tinha suas próprias batalhas internas. Mas, à medida que Clara começava a acreditar que poderia superar os desafios físicos, uma nova reviravolta a atingiu. Um relatório médico revelou complicações pós-cirúrgicas que ninguém havia previsto.
Havia uma infecção que estava comprometendo a recuperação de sua perna. Gustavo, sempre tão confiante e controlado, agora mostrava sinais de preocupação. Ele sabia que, se não agissem rápido, o progresso de Clara seria revertido, e o risco de perder permanentemente a mobilidade era real. Quando ele entrou no quarto para dar a notícia, Clara pôde ver a tensão no rosto dele. O otimismo que ele sempre trazia consigo parecia mais frágil, e aquilo a abalou profundamente. Eu não vou desistir de você, Clara, ele disse, a voz carregada de emoção contida. Mas precisamos tomar decisões difíceis agora. E você vai ter que ser mais forte do que nunca. Naquele momento, Clara soube que sua luta estava apenas começando. E, embora o medo fosse real, ela sabia que não estava sozinha. Algo maior estava surgindo entre eles, uma conexão, uma confiança mútua que transcendia o relacionamento médico-paciente. Agora, não era apenas sobre salvar seu corpo. Era sobre reconstruir sua vida. E, por mais que Gustavo fosse seu médico, ele também era o homem que, sem perceber, estava se tornando o pilar de sua nova existência. A tempestade que quase destruiu Clara foi, de alguma forma, o início de algo muito mais poderoso do que ambos poderiam imaginar. A notícia sobre a infecção caiu como uma bomba no peito de Clara. Durante semanas, ela havia se agarrado à ideia de que cada passo dolorido era um avanço. Agora, tudo parecia incerto. Mas o que mais a abalou foi ver a preocupação no olhar de Gustavo. Ele sempre fora o bastião de sua força, o pilar de segurança em meio ao caos, e agora, pela primeira vez, ele parecia vulnerável. Clara se virou na cama, o corpo fraco, e tentou esconder a onda de desespero que ameaçava engoli-la. As máquinas ao redor monitoravam seu corpo com precisão implacável, mas nada podia medir o turbilhão emocional que a consumia. Ela fechou os olhos, buscando por dentro uma força que não sabia se ainda possuía. Por um instante, as lembranças do acidente voltaram à tona com uma intensidade devastadora, o som ensurdecedor do impacto, o vidro quebrado, a dor instantânea. Agora, diante de uma nova crise, o medo de não conseguir caminhar de novo era esmagador. O futuro parecia uma incógnita dolorosa, um cenário que ela nunca havia imaginado para si. E, no fundo, o medo de ficar dependente para sempre. Mas Gustavo não permitia que ela se afundasse nesse abismo. Ele entrou no quarto logo após receber os resultados dos exames e, com o olhar firme, tomou a mão de Clara entre as suas, deixando claro que ele estava ali, com ela, por ela. Ele não falava apenas como médico, mas como alguém que havia passado a ver Clara além dos relatórios clínicos. Eu sei que isso é difícil. Mais difícil do que eu posso sequer imaginar, ele começou, sua voz baixa e carregada de seriedade. Mas você não está sozinha nisso. Nós vamos superar isso juntos. Eu prometo. Clara olhou para ele, sentindo a profundidade das palavras. Algo em seu tom indicava que ele não estava apenas fazendo uma promessa médica. O ar entre eles estava pesado de uma tensão que ia muito além do que era permitido. Ela tentou esboçar um sorriso, mas a dor em sua perna e a incerteza da situação impediram. Gustavo, eu tenho tanto medo, ela confessou, sentindo as lágrimas se acumularem em seus olhos. Era a primeira vez que ela o chamava pelo nome, e isso não passou despercebido por ele. Algo havia mudado. Ele apertou levemente sua mão, um gesto que transmitia mais segurança do que qualquer palavra poderia. Você tem todo o direito de ter medo. Mas, Clara, você é muito mais forte do que pensa. Não deixe isso te derrotar. Eu não vou deixar. Aquela última frase ecoou na mente de Clara. Asterisco eu não vou deixar, asterisco a promessa era tão clara, tão sincera, que por um momento, ela se permitiu acreditar que, de fato, havia uma saída, que não estava enfrentando essa batalha sozinha. Gustavo estava lá, ao seu lado, disposto a lutar com ela, não apenas como médico, mas como alguém que já começava a se envolver de maneiras que nem ele compreendia totalmente. A infecção significava mais tratamentos intensivos e um retrocesso no progresso que Clara havia feito. Ela seria levada novamente para a sala de cirurgia para tentar controlar a propagação. E esse segundo procedimento, embora menos arriscado que o primeiro, trazia uma carga emocional que era difícil para Clara suportar. As conversas entre Gustavo e os outros médicos eram técnicas, mas ele sempre fazia questão de traduzi-las para Clara de maneira que ela pudesse entender o que estava por vir. Ele não queria deixá-la no escuro em nenhum momento.
Esse próximo passo é fundamental, explicou ele, com uma expressão calma, mas intensa. A infecção precisa ser contida, mas eu tenho total confiança na equipe que estará lá. E, claro, eu estarei com você em cada momento. Ela assentiu, tentando processar a nova realidade que se desdobrava. A operação era necessária, mas o medo de que algo desse errado era um peso esmagador em seu peito. Mais uma vez, ela estava nas mãos de Gustavo, confiando sua vida a ele. E, de alguma forma, isso a confortava. Ela sabia que, se alguém pudesse salvá-la, era ele. Na noite anterior à cirurgia, Clara quase não conseguia dormir. Seus pensamentos vagavam de um lado a outro, sempre voltando para Gustavo. Ele era seu médico, sim, mas a forma como ele a olhava, como a encorajava, como sempre estava ali quando ela mais precisava, havia algo mais. Ela se perguntou se estava apenas se apegando à única pessoa que parecia se importar de verdade, ou se Gustavo sentia o mesmo. Havia uma atração crescente entre eles, mas Clara sabia que a barreira profissional que os separava era sólida. Mesmo assim, ela não conseguia evitar. Seu coração começava a bater mais forte sempre que ele estava por perto. Na manhã seguinte, Gustavo estava lá, esperando no corredor enquanto a levavam para o centro cirúrgico. Seus olhos encontraram os dela, e por um breve instante, nenhum dos dois disse nada. Mas o silêncio falava por si só. Havia uma promessa não dita entre eles, uma conexão que crescia, mesmo em meio à dor e à incerteza. Eu vou estar esperando por você, ele sussurrou antes de ela ser levada para a sala. Clara fechou os olhos, deixando que a última visão fosse o rosto de Gustavo, seu olhar cheio de esperança. Ela sentia que algo grande estava para acontecer, algo que mudaria o rumo de suas vidas de maneira irreversível. Quando Clara acordou da cirurgia, a primeira coisa que viu foi a luz suave entrando pela janela. A dor estava presente, mas não tão intensa quanto antes. Seu corpo estava fraco, mas ela sentia que algo havia mudado. Aos poucos, sua mente clareava, e a primeira coisa que pensou foi em Gustavo. Ele não estava no quarto no momento, mas ela sabia que ele viria. Sabia que ele não a deixaria sozinha. E, por mais que o futuro ainda estivesse cheio de incertezas, sobre sua recuperação, sobre a infecção, sobre a vida que a aguardava além daquela cama de hospital, havia uma certeza que Clara não podia ignorar. Havia algo entre ela e Gustavo, algo que ambos estavam relutantes em admitir, mas que era impossível de negar. Uma ligação profunda que crescia a cada novo desafio, a cada novo olhar compartilhado em meio à tempestade de emoções que os cercava. Eles estavam presos nessa jornada juntos, e isso os conectava de maneira irrevogável. O que o destino reservava para eles ainda era um mistério, mas Clara sabia que, a partir daquele momento, sua vida jamais seria a mesma. E agora, ela só podia esperar. Esperar por Gustavo. Esperar pelo que estava por vir. E por algo mais que nem ela ainda compreendia completamente.